Do livro Pão Nosso, capítulo 136, Conflito, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 136. Conflito. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem às quedas a influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente juntos com você. E esta lição é uma lição, como todas as outras, muito importante. Muito importante, mas que eu gostaria uma atenção especial a ela, pois nós podemos estar incorrendo neste erro que aqui Emmanuel nos coloca. A lição tem o nome de conflito. É o capítulo 136, e ele utiliza uma passagem de Paulo onde ele escreve o conflito que ele estava tendo com ele.
Paulo disse: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa interessante. Paulo, na sua lucidez, ele percebe, em determinado momento, que ele, fazendo uma análise interna, ele percebe que ele, muitas vezes, quando ele quer fazer o bem, o mal aparece. Então é isto que Emmanuel vai nos explicar, o porquê que isto acontece e o que nós temos que fazer. Emmanuel começa a discorrer. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. É uma afirmação que Emmanuel diz que nós, os discípulos sinceros do Evangelho, nós que estamos buscando estudar o Evangelho de Jesus e aplicá-lo, o que é o mais importante, não é acumular conhecimento, e sim ter conhecimento e acumular atividades práticas no dia a dia. Ele diz que nós encontramos grande conflito na própria natureza, ou seja, dentro de nós. E eu acredito que isto esteja também ocorrendo com você. Por quê? Porque quando nós estudamos uma lição e quando nós saímos na rua, mesmo que a gente ore dizendo para o nosso anjo da guarda nos precaver das atitudes dos outros que virão, mesmo assim nós falamos coisas que não queríamos falar, e coisas que nós fazemos que nós não queríamos fazer também. Então nós encontramos essa dificuldade. E é o que ele coloca, quase sempre nós somos defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Então, quando nós nos deparamos com o nosso irmão do dia a dia, que nós devemos ali dar o testemunho que nós estamos sendo os cristãos da nova era, nós caímos no erro, ou como Paulo disse, no mal. Continua Emmanuel dizendo, no instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Nós saímos, depois de nós estudarmos uma magnífica lição, que fala do amor, que fala da paciência, que fala da tolerância, enfim, de todos esses atributos. E nós, ao estarmos em contato com uma pessoa, nós desequilibramos, nós falamos o que não devíamos, nós deixamos de falar o que devia, ou fazemos algo que não é próprio de um novo cristão. Deixamos de dar um alento para uma pessoa, não é assim? E depois disto, ao passar por essa situação, Emmanuel diz, a maioria experimenta sensações de vergonha e dor. E é exatamente isto mesmo. Exatamente isto mesmo. A maioria de nós, ao percebermos que ali nós devíamos ter procedido diferente, nós devíamos ter falado outras coisas e não aquelas palavras ásperas,
nós sentimos ao lembrar daquele momento, ou logo após, nós sentimos sensações de vergonha e dor. E aí, o que ocorre? Aí ocorre o seguinte: alguns de nós atribuímos as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Então, alguns de nós ainda procuramos fora de nós os nossos próprios males. Procuramos fora. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, ou seja, fora de nós, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Olha que coisa mais clara. Vejam que coisa mais importante que é esta. Porque quando nós já começamos a detectar em nós alguma coisa errada, um mal, isto é, uma atitude equivocada, ou uma fala voltada para o mal, nós não temos que procurar fora de nós. Nós temos que procurar dentro de nós. Você pode perguntar assim, mas Lúgio, pode ter sido influenciação? Pode ter sido. Mas o que nós temos que procurar é essa causa indesejável da sintonia com o mal. Porque não adianta você querer fazer o bem se você não estiver sintonizado com o bem. Porque se você ainda tem um mal dentro de você, aquele mal vai chegar até você e pode realmente querer ali te testar. Tá certo? Ele pode querer te testar. Mas vamos continuar. Nesta outra parte, ele diz assim, Emmanuel, é indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Então, ele faz uma afirmação. É indubitável, ou seja, é certo que ainda nós estamos dentro de uma região onde nós não temos ainda como viver isento de vibrações adversas, ou seja, de toda a natureza. Todavia, é necessário verificar dentro de nós próprios. Dentro de nós próprios. Porque cabe a nós sabermos quem somos. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. Porque quando você culpa essa vibração exterior que fez você falar, pensar, fazer aquilo, você está querendo fugir da responsabilidade. Não é assim? Então, por isso que você não tem que responsabilizar aquilo que veio de fora. E sim, saber o que está dentro de você. Aqui, ele explica para nós o que está acontecendo conosco. Ele diz assim, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Olha que coisa linda. Então, enquanto nós estávamos no passado, no gelo da indiferença, ou seja, fazer o bem ou fazer o mal, para nós era indiferente. Né? Não tínhamos nenhum pensamento. Né? Muitas das vezes estávamos até fazendo mal e achando bom. Ou na inquietação da teimosia, é quando a pessoa teimosa, ela acha que está certa,
em tudo, todo mundo está errado e ela está certa e não quer nem ouvir a opinião do outro, não é? Então, enquanto nós estávamos naquela situação de indiferença ou de teimosia, nós não fomos chamados a uma pura análise. Nós não fomos. Porque não adiantava. Vejam bem, adiantava? Não adiantava nada. Mas, entretanto, quando nós despertamos para a busca do Evangelho, para esta renovação interior em nós, nós caímos neste íntimo campo de batalha. Essa batalha, esse conflito que Paulo mencionou, ele começou quando ele veio à conversão. E se isto está acontecendo com você, essa questão de você estar sofrendo uma certa dor ou uma certa vergonha por algo que você fez, ou que você falou, ou que você pensou indevidamente, é porque você está nessa zona de batalha. Ainda bem, porque significa que você já despertou. Então, você está na batalha, consigo mesmo. Continua dizendo Emmanuel, contra a aspiração bruxuleante do bem, o que vem a ser esta frase? Aspiração é quando você deseja vivamente, você pretende conquistar. Agora, bruxuleante é quando uma luz está brilhando fracamente, está muito fraca, uma luz com baixa intensidade. Então, ela está extinguindo, inclusive, podemos assim dizer. Então, quando você está num desejo muito pequeno de se melhorar, você está caído, você está sendo levado por informações de televisão, por exemplo, quanto às coisas que têm ocorrido no país, e aí você está fraco, porque você absorveu aquelas informações, então você foi caindo o seu astral, você está com baixa astral em relação às coisas divinas. Você está muito susceptível, então, o quê? As coisas do mal. Então é isso que ele diz. Então, quando você está com isto, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Então, quando você não está com alta astral, emerge lá do fundo de nossa alma as sombras. Porque se você deu lugar a elas, elas emergem. Percebe? Coisas antigas, dos séculos transcorridos, ou seja, coisas antigas. Este universo que é cada um de nós temos que entender. Então nós não devemos deixar cair nossa guarda. Nós temos que estar na fé, perseverante, que tudo vai ser melhor e que nós temos que fazer a nossa parte, porque a espiritualidade está fazendo a dela. Jesus está no leme de nossas vidas, de nosso planeta, de nosso sistema solar. E temos que fazer a nossa parte, porque somente assim Deus fará dele. Nesta outra parte, Emmanuel diz, indispensável. Portanto, é importantíssimo, é imprescindível. Portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então, é fundamental que nós tenhamos esta vigília, que nós temos essa consciência de que nós não podemos perder esta resistência de nossa parte,
que nós temos que ter essa firmeza do nosso propósito, para que nós não percamos este progresso que nós já alcançamos. Porque muitas pessoas caem e não se levantam perante os desafios da vida. E diz ainda o Senhor: concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. E é isto, meus amigos, é isto, minhas amigas. O Pai, Deus, concede-nos a claridade de hoje, a luz de hoje, neste sol que inicia, para que nós possamos esquecer as trevas de ontem, essas trevas que nós guardamos, infelizmente, porque nós passamos por estas trevas, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível, ou seja, que não acaba nunca, que é esta luz que Jesus veio nos trazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quero agradecer você, minha amiga, por ter me escutado, porque através desta leitura, dessa reflexão, é que eu estou aprendendo junto com você. Nós estamos juntos. Talvez eu esteja até mais atrasado do que você quanto a isso. Mas nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, cada um aqui no seu nível de entendimento, no seu nível espiritual, porque cada um de nós temos uma idade espiritual diferente. Mas a lição é clara, é simples e objetiva. Que nós possamos cada vez mais procurar em nós as dificuldades e não deixar com que esta sombra que emerge dentro de nós venha tomar conta do nosso ser. Muito obrigado por ter me ouvido. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Fique com Deus.